eu acho que já iniciou agora. Deixa eu ver. Está gravando. A partir de agora, tudo que vocês falarem ou aparecer na tela vai ficar disponível para os alunos que não puderam assistir poderem assistir essa aula de forma assíncrona, certo? Eu vou compartilhar com vocês o PowerPoint que eu preparei aqui, que era para estar aparecendo aqui. Olha, por que não está? Já está aberto. Vou apresentar. Primeira aula de revisão. Ah, tá aqui. Pronto, está aparecendo aí para vocês, não tá? Então, sim. Eu separei aqui, eu não sei como é que vocês vão estar, assim, teve um aluno que falou que teve um pouco de dúvida de metodologia de coleta de fenótipos. Aí eu vou, como ela está logo no início, eu não vou preocupar muito não, porque tem algumas perguntas aqui, a gente respondendo ela, eu acho que já deve tirar as dúvidas dele. Mas, se vocês continuarem com dúvida após a aula, vocês também podem mandar dúvidas no formulário. Só tome cuidado para não mandar uma dúvida que, para me responder ela, eu tenho que responder exatamente a questão da prova, porque assim que terminar essa aula, vai ficar disponível para vocês fazerem a avaliação, né? Então... Ô, professor, a prova vai ficar quantos dias mesmo? Até o dia 20, às 23 horas e 59 minutos. Entretanto, não deixa para a última hora, né? Até semana que vem. Beleza. Mas não deixa para a última hora, porque pode ser que dê algum problema de internet, algum problema de sistema, todo mundo entrando junto, sabe? Uhum. Tá. Então, a primeira pergunta que eu trouxe aqui para vocês é qual das afirmações abaixo está correta sobre top 5%? E aí? Marquei a letra E. A letra E. Quem que falou aí? Eu, Matheus. Ô, Matheus. Que bom que você chegou aí. Você sempre participa, você e o Valdo. Exatamente. Por quê? A letra A, o que ela fala? Que o indivíduo está entre os 5 melhores da população. Não, isso não é top 5%. Está entre os 5 melhores da população depende do tamanho dessa população para saber que top ele é, porque o top é em porcentagem, aquele grupo que está mais à direita da distribuição normal, se a gente estiver avaliando os valores genéticos preditos para uma característica favorável, mais à esquerda, se a gente estiver avaliando para uma característica desfavorável, né? O segundo fala que ser top 5% é melhor do que ser top 1%. Não, quanto menor o top, melhor, que ele está na categoria mais seleta, na repartição menor dentre os melhores, né? Então, ser top 1%, ele está entre o 1% melhor, né? Enquanto ser top 5%, ele está entre os 5% melhores. Então, o top 1% está dentro dos 5%, mas é mais restritivo ainda o grupo, né? É igual a gente comentou, né? Que no top 50% entra Luan Santana, Meteoro da Paixão. No top 10 músicas lá não vai entrar. Então, quanto menor o top, melhor vai ser a qualidade do que você vai encontrar. De forma geral, né? Às vezes não. Músicos falando, né? Agora, ser top 5% é pior do que ser top 10%? Não, porque ser top 5% é um grupo mais seleto do que o top 10%. O top 5% está dentro do top 10%. O indivíduo é o melhor dentre os 5% avaliados. Isso aqui não faz sentido nenhum, né? E a última é, sua DEP está entre as 5 melhores para característica avaliada. Essa é correta, muito bem. Qual sentença não se refere a DEP? Qual que vocês marcaram? D. Vamos ver. Diferença esperada na progênie. Exatamente a definição. Metade do valor genético do indivíduo. Também porque como o pai só passa metade, a gente utiliza a DEP para poder ser uma informação mais adequada para a gente usar, para ver o que a gente espera nos filhos, se eles forem acasalados
usar o sêmen de um reprodutor, por exemplo, com fêmeas ao acaso na população. Então, o que se espera vai ser essa metade que vem do pai, né? Habilidade provável de transmissão. Isso aqui é usado mais em bovino de leite, mas é a mesma coisa, parte do mesmo cálculo. Diferença entre o valor genético e o valor ambiental. Isso eu não tenho nem ideia de para que isso serviria, então você acertou de novo. E em bovinos de leite, prefere-se o termo PTA, exatamente. Então, a letra D é a que não tem nada a ver, não faz sentido algum. Sobre acurácia, marque a sentença correta. Qual que vocês marcaram? A B? B, vamos ver? Acurácia, medida do grau de certeza da DEP. Faz sentido, né? A DEP pode ser boa, a gente viu alguns casos, que a gente olhava no catálogo, a DEP era muito boa, a gente queria escolher aquele reprodutor, mas na hora que a gente via, esse reprodutor não tinha muitos filhos e filhas, então ele não era um touro provado, né? Então a gente não tinha certeza daquela DEP. Então pode ser que aquela DEP não fosse aquele valor de verdade, né? Então a gente usava a acurácia para ver se a gente tinha certeza ou não dessas DEPs que estavam lá sendo fornecidas. Então, letra A, beleza. Letra B, em bovinos de corte, prefere-se o termo confiabilidade. Não, isso está errado, né? É em leite que prefere-se o termo... Ah, tá. Foi aí que eu confundi, então. Essa está errada, né? Ele está pedindo a correta, né? Essa mesmo. Era a primeira, então, letra A, né? É a primeira. Letra C. Eu marquei a letra A também. Quanto maior o seu valor, menor é o touro. Não, o touro pode ser ruim, ter uma DEP ruim e uma acurácia alta. Esse é o pior caso, que é o touro que ele é ruim e você tem certeza que ele é ruim. Possui valores que variam entre 0 a 5. Não. Você pode colocar para ela variar de 0 a 1 ou de 0 a 100%. Valores para tourinhos são maiores que para touros. Nunca, nunca. Tanto que uma das grandes vantagens da seleção genômica é aumentar a acurácia de tourinhos. Porque o tourinho não tem filho, né? Ele não é provado. Em comparação ao touro mais velho, que já tem um grande número de filhos e filhas, o tourinho ele tem uma acurácia muito baixa. Então, o que você faz? Geralmente, essa é a grande vantagem de usar informações genômicas em bovinos de corte, porque, em vez de você separar por essa acurácia muito baixa de uma informação de mãe, de pai, ou poucas informações ali para esse tourinho, para ele ir para frente, para fazer um teste para o gene dele, você já utilizaria a informação genômica. Então, ele já teria um pequeno grau de parentesco com todos os outros animais genotipados da população. Isso ajudaria a predizer um valor genético para esse tourinho com maior acurácia. Então, aumentando um pouco essa acurácia, você já teria mais chance de levar quem realmente deveria estar no teste progênito, depois, dentro do teste progênito, você fazer um refinamento melhor. Você não correr risco de levar animal que não valia nada para o teste progênito e perder tempo e dinheiro, né? Então, isso é interessante. Número 4. Como aumentar a acurácia de um touro para uma determinada característica? Qual que vocês marcaram? Letra A, né? Não aumentando o número de filhos? Aumentando o número de filhos testados. De fato, essa é a principal forma, né, de aumentar a acurácia, é você aumentar a progênie. A outra, tourinho, você usar informação genômica, né, também seria uma alternativa, mas a principal vai ser, sim, aumentar o número de filhos. O número de filhos testados, letra A. Letra B, removendo as informações de touros velhos. Não. Daí, geralmente, a gente faz quando tem banco de dados muito grande, e aquela ligação de parentesco de touro muito velho com os atuais, que a gente realmente vai ter que selecionar, fazem sentido, ela vai ficando mais distante. Quando ela vai ficando mais distante, o computador ele tem um número de bytes lá para cada informação. Se você determinar para o computador usar um tipo de variável que armazena muitas casas decimais, ele gasta mais bytes de memória RAM, mais bytes para armazenar isso temporariamente para fazer cálculos de processamento. Então, o processamento também vai ficar mais lento, você exige mais, porque você está usando mais casas decimais. Então, nunca é infinito no computador. Sempre é um número. E quanto menor esse número, mais fácil para o computador realizar todos os procedimentos. Então, quando o animal vai ficando muito distante, tanto o parentesco dele e as ligações que ele proporciona entre indivíduos das gerações atuais vão ficando cada vez mais
micro, mais decimais, né? Então, cada vez é de menor importância e cada vez perdendo mais informação, porque não é contemplada aquela casa decimal muito para frente. Então, isso vai gerando erro numérico e aquela informação vai tornando não tão útil e vai tornando mais pesado para você rodar, porque você fica com uma matriz de parentesco muito grande. Então, é uma prática comum remover, às vezes, touros de gerações muito acima que não vão ser mais tão informativos. Removendo as informações de fêmea utilizando o modelo reprodutor. Isso aí se utilizava antigamente porque, como os bancos de dados, mesmo não sendo grandes no passado, os computadores que a gente tinha, não sei se você lembra não, mas da época do 66, depois chegou o 366, que era um negócio de outro mundo para a gente, né? Basicamente, eles não faziam nem o que seu celular faz hoje, né? A gente tinha que... O HD deles era tão pequeno que para instalar um jogo a gente tinha que desinstalar outro. Então, basicamente, o que eles conseguiam pôr era o Windows, o Office e um ou outro jogo assim, que você conseguia colocar quando... né? Isso aí da época que eu era criança ainda, né? Então, nessa época, era muito pouca gente que tinha computador com uma grande capacidade analítica, né? E também com uma grande capacidade de armazenamento de informações. Então, o que começou a fazer? Usou um modelo que, em vez de ele usar a informação de todos os animais, ele usar uma matriz de parentesco com todos os animais, macho e fêmea, ele considerava que a fêmea era uma amostra ao acaso da população e fazia essa avaliação só para os machos, considerando o parentesco entre esses reprodutores. E usava, por exemplo, informações de filhas em bovinos de leite. Então, quanto mais filhas ele tivesse, mais acurada né? Mas a grande vantagem é que as matrizes que você precisa para resolver esse sistema de equação, para predizir o valor genético, a dimensão delas, um dos principais fatores é o número de características, que você vai avaliar simultaneamente, e o número de animais na matriz de parentesco. Então, como você ignorava as fêmeas, esse modelo acabava sendo mais fácil de resolver. Porque você tem muito menos machos reprodutores do que animais criados e do que fêmeas reprodutoras. Porque o macho ele é muito mais eficiente reprodutivamente. Então, além de você trabalhar com o que exigia menos do computador, você ainda tinha uma outra vantagem. Como você precisa de menos machos, pode ele ser mais eficiente reprodutivamente, então o seu impacto nessa seleção de machos ele acaba podendo ser maior no seu rebanho, porque você pode selecionar só a ponta, né? Só por você estar selecionado pode ser bem menor do que a porcentagem selecionada de fêmeas, né? Então ele traz algumas vantagens. Hoje em dia já não é tão utilizado, porque hoje em dia a capacidade computacional tem melhorado bastante. Então, não tem tido mais tanto essa necessidade. Mesmo que os bancos de dados venham aumentando, se usa outras estratégias, como, por exemplo, às vezes se elimina animais que não são mais informativos ou pouco informativos, ou animais, vamos supor, você tem pensa em um tio-avô seu que não teve filhos, né? Então, esses indivíduos que não vão contribuindo para as gerações atuais, eles vão sendo podados da matriz, né? Então, ele vai fazendo algumas estratégias para podar a matriz de parentesco e deixar ela menor e facilitar essa análise, né? A gente não vai entrar em detalhes nisso, mas melhorando a coleta de sistemas reprodutores. Isso já não tem nada a ver, né? Isso aí é outra coisa, da parte reprodutiva, né? Impedindo a venda de sêmen reprodutores. Isso é o pior, porque se não vai vender sêmen, se vender sêmen para fazendas que também estão dentro do mesmo programa de melhoramento, isso vai ser bom, né? Porque vai aumentar o número de filhos desse reprodutor e vai aumentar a acurácia, né? Então, o principal é o aumento do número de filhos. O número 5, na letra A, qual o valor genético para a idade ao primeiro parto do touro MRV8? Esse valor é bom ou ruim? É 2,24, né? Vamos lá, vamos procurar aqui na tabela. MRV8. Exatamente, ó. Só que é menos, né? Porque é IPP, menos 2,24.
Por que não é menos 1,12? Quem respondeu aí? Por que não? É por causa da fórmula, né? Porque É meio do valor genético. se a DEP é metade do valor genético, se está pedindo valor genético, o valor genético é o dobro da DEP. Esse valor é bom ou ruim? Aí eu não sei responder por que não, professor. Olha, eu diria que ele é bom, porque ele está entre os top 9%, já é um valor bom. Não é o melhor que você está entendendo? Não está entre top 5%, não está entre top 1%, mas se está em top 9%, que é melhor do que top 10%, para mim já é bom. Até tem alguns catálogos hoje que eles não te dão mais top 1%, top 5%. Eles te dão em DECA, né? DECA 1 é top 10%, DECA 2, top 20%. Eu acho essa estratégia interessante, porque quando você dá a possibilidade de colocar top 1% ou top 0,1%, que é 1 em 1000, você vai fazendo com que as pessoas vão pegando só aquele grupinho ali, que às vezes já é aparentado, e o rebanho núcleo do país que vai escolhendo esses sêmis, as pessoas vão escolhendo esses sêmis, dos mesmos sêmis, os mesmos animais aparentados, para melhorar seu rebanho, vai restringindo a variabilidade genética muito rápido, evitando que a gente poderia ter, às vezes, combinações de famílias diferentes, combinando a sua carga genética, gerando algo melhor do que existe hoje. E você evita isso, então é ruim, e você pode dar problema de endogamia se produzir muito número de famílias. Então, eu acho interessante essa estratégia de DECA, que acaba as pessoas não sabendo diferenciar se é top 1 ou top 9%, e acabam selecionando mais animais ali e tendo mais tempo para olhar se eles são aparentados ou não, evitar de comprar lote, né? Tem gente que às vezes compra lote de machinho para fazer tudo de repasse ou mesmo como multiplicador, né? E aí ele compra nesse lote e às vezes tem um monte de meio-irmão nesses lotes. Então, aí todo o reprodutor que ele usa na fazenda é tudo meio-irmão, então vai ficando tudo aparentado, né? Então, quanto maior variabilidade você conseguir manter na sua propriedade e maior número de famílias, menos você vai ter no futuro problema de endogamia usando o material genético da sua própria propriedade e mais variabilidade para um programa de melhoramento que você quisesse começar, você teria. Letra B, qual que é a expectativa de idade ao primeiro... Oi? Só uma dúvida aqui ainda. Para mim falar se ele é bom ou se ele é ruim, então eu vou associar esse valor genético ao valor do top? Não, eu acho que você pode olhar o top. Por que eu acho que você pode olhar o top? Porque o top já não está separando eles. Vamos supor que você tem uma característica que você nunca viu antes. Você está começando agora. Aí você trabalha com corte, você vai trabalhar com leite. Aí você fala, mas eu não sei que valor de DEP ou de PTA, né, é bom para o leite. Como é que eu vou saber para me escolher? Olha o top. Se você olhar o top, ele já está classificando para você. Faz sentido? Sim. É porque na questão tá falando valor genético, eu achei que era perguntando se o valor é bom ou ruim, era em relação ao valor genético. Sim, mas o top é feito em função do quê? Ele é ordenação dos animais, separação se ele está mais à direita ou à esquerda, mas é com base no quê? Com base na DEP, né? E a DEP é só afetar de valor genético para todos os indivíduos, dividido por 2. Então não muda a classificação deles. Diminui a distância entre eles por 2. Né? 2 vezes, né? Tá, beleza, então. Obrigado. Nada. Qual que é... Oi. A DEP, no caso, eu queria saber o seguinte, ela tem alguma unidade de medida? Sim, ué. Só que muitas vezes a gente não coloca para não ocupar espaço, mas ela é na mesma unidade de medida da característica. Por exemplo, o IPP aqui que a gente está vendo é em dias. Então, quanto mais negativo, quer dizer que é aquele número em dias que você está reduzindo para o primeiro parto. Tá. É porque essa foi a minha dúvida. Eu falei, será que é ano, gente? Que não é possível que eles vão... Não,
Não, um ano aí. seria fantástico, né? Demais. Mas no caso aí seria só dias, então? Só que, Daniel, parece pouco, só que quando você faz as contas e você vai melhorando isso no seu rebanho, e ao longo de várias gerações você usando esse material genético melhorado, essas pequenas diferenças vão fazendo uma grande mudança econômica no seu sistema de produção. E você não pode pensar, porque às vezes a pessoa pensa, comprou aquele touro, aí teve aquele bezerro, sem pensar que aquele bezerro depois, melhorado, você comprou um sêmen, por exemplo, aquele bezerro melhorado, ele vai poder ser também utilizado geneticamente, entendeu? Então você está fazendo um progresso dentro do seu rebanho, ele não vai impactar só naquele animal que é gerado pela compra do sêmen, mas em toda a descendência que vai vir a partir dali. Então, o melhoramento, se você pensar pontualmente, em uma geração só, pode ser que o seu cálculo ele dê prejuízo. Mas se você parar para pensar que você vai reutilizar aquele material genético, essa é a grande vantagem do melhoramento. Outras áreas de pesquisa têm outras vantagens. Né? No melhoramento tem, por exemplo, essa vantagem, mas se você deixar também aquela linhagem do animal morrer, você não tem como aproveitar o material genético dele, que é uma grande desvantagem. Enquanto em outras áreas, seja de melhoria de ambiente, melhoria de nutrição, você chegou numa fórmula de cálculo de ração, aquilo é o melhor, você pode refazer, está anotado ali no papel, você pode refazer toda a geração, refazer aquela mesma alimentação pela fase. Então, cada área tem a sua vantagemzinha. Todas as áreas são importantes. Não tem uma que é mais importante que a outra. Todas você vai ter que cuidar para você produzir bem. Só que existem essas diferenças. Porque no melhoramento, se você fizer o cálculo que você está ganhando e usar aquele impacto só para uma geração, pode ser que você veja que você está até gastando mais fazendo esse trabalho do que está tendo de retorno. Mas aí, se você continuar com esse material genético que você trouxe, ele vai trazer vantagens para mais uma geração, para as gerações futuras também. Essa que é a grande vantagem do melhoramento. Ah, sim. Então, no caso, toda vez que a gente estiver falando de intervalo de partos, vai ser em dias, né? Vai ser em dias. E as características para peso, só para confirmar, as características de peso é em quilos, né? Depende do catálogo. Poderia, se a pessoa quiser fazer em arrobas, ela poderia? Poderia, mas geralmente é em quilos. Mas, assim... Só que no catálogo, se você for olhar, vai estar escrito lá. Geralmente, você virou lá a capa, na contracapa, vai estar escrito a definição. Quando não está bem escrito, é falha do catálogo. Entendeu? Era para a sigla lá referente a DEF, está escrito lá unidade de medida também. Tem catálogos que tem essa falha, são um pouco mal feitos. E geralmente quem faz os catálogos é alguém que entende muito de arte. Não necessariamente alguém que entende qual que é da onde que aquilo ali saiu, né? É diferente do sumário. Às vezes o sumário você vai ter um pouco mais de... Mas os intervalos entre partos vão ser sempre esses valores pequenos assim mesmo, né? Nesse caso aí. Eu falo que vai de uma geração para outra, vai adicionar. O grande impacto está em você ir mantendo isso. É como se fosse o tal do juro composto aí, né? Igual, por exemplo, quando você pega, você entra no cheque especial. Se você pagou aquilo rápido e não deixou vencer mês, você vai sobreviver. Mas se você ficar deixando vencer no mês, aquilo vai virando uma bola de neve, né? É a mesma coisa, porque esse filho que você gerou com esse sêmen que você adquiriu, esse sêmen caro que você adquiriu, quantos filhos ele pode gerar? E os netos dele, os filhos dele, quantos netos podem gerar? E os netos, quantos bisnetos? Todo mundo de filhos que ele pode gerar e passar aqueles genes bons dele, e isso tem um efeito multiplicador. Eu acho que é uma coisa um pouco, não sei, eu achei pouco justamente por conta que a gente tá falando de bovinos, né? E o problema é que é muito tempo até chegar no que a gente queria, no caso. Outra coisa que você tem que considerar muito importante é que, dependendo
do catálogo que você olhar, ele vai estar referente a uma população melhorada. Quanto melhor a qualidade dessa população, às vezes, esse um dia a menos dentro dessa população é uma coisa absurdamente boa em qualidade, porque é uma população já refinada. Às vezes, você vai levar isso para um rebanho que você não pode considerar, porque essa DEP, dia a menos, em relação à média da população sobre avaliação genética. Enquanto que, quando você, por exemplo, levar para o seu rebanho que nunca passou por um processo de avaliação genética, às vezes a diferença é muito maior do que um dia. Às vezes a diferença é, sei lá, 10 dias. O rebanho não é melhorado, você está entendendo? Em comparação à média do seu rebanho. Você entende por quê? Porque nem sempre quem compra o sêmen tem um rebanho que poderia entrar nesse processo de avaliação genética. Às vezes é um rebanho muito inferior. Então, essa DEP, ela é com base nas informações do rebanho sobre a avaliação. Então, quando você leva para um produtor que ainda não passou, a população dele não passou por um processo de seleção, o impacto de usar um material genético selecionado, um material genético de qualidade, é muito maior. Entendeu? Sim. Porque esses valores de DEP aí estão dentro de uma distribuição normal, com média zero, né? Você tem valores que estão acima e abaixo da média. Na hora que você faz uma correção, levando a média das DEPs para zero. Entendeu? Então, você tem os animais melhoradores e animais pioradores. Só que, às vezes, a média desse rebanho de avaliação genética não tem nada a ver com a média do seu rebanho que você está trabalhando, que você vai trazer esse material genético para eles. Então, às vezes, você tem um salto muito grande entre as médias do rebanho avaliado e a média do seu rebanho, enquanto as DEPs estão variando, né, em comparação à média do rebanho avaliado. A letra B, qual que é a expectativa de idade para o parto das filhas do touro Samson em relação à média da população? 0,93, menos 0,93. Vou procurar o Samson aqui. Exatamente. Então, o que você espera nas filhas dele é a diferença esperada na progênie. Então, acertou. Exatamente. Qual a expectativa de IPP das filhas do touro Matrix em relação às filhas do touro Falcão? 0,1. Matrix aqui, o Falcão meu está sendo tampado. Do Matrix em relação ao Falcão. Então, ele aumentaria 0,01 dias. É o último. Ah, não. Tá aparecendo aqui pra gente. É o último ali. Se você, em vez de pegar o Falcão, pegasse o Matrix, você aumentaria em 0,01 dias, né? A idade ao primeiro parto das filhas, né? E vice-versa. Se fosse o Falcão em vez do Matrix, você reduziria, né, 0,01 dias. Então, quando eu falo de um touro em relação ao outro, eu tenho que comparar essas médias. E quando eu falo em relação à média da população, eu já tenho o valor ali pronto, porque ele é em relação à média da população. Quanto menor a IPP, melhor. Então, por que eu prefiro o absinto do que o MRBR nesse quesito? Por causa do top dele, que é bem... Por causa da curaça. É bem mais preciso. Por causa da curaça. As DEPs são muito próximas, então às vezes eu posso optar, não sei se aqui ficou a melhor opção não, mas o que eu queria passar de mensagem para vocês, é que um é 0,59, o outro 0,58, então o menos 0,59 seria melhor, mas eu só tenho 11% de certeza disso, enquanto o outro eu tenho 20% de certeza. Então, a única mensagem que eu queria passar aqui é que, às vezes, mesmo que o importante seja a DEP, você tem que olhar a acurácia. Porque, às vezes, você pode ter um touro lá que a DEP dele é incrível. Sei lá, aqui não está bem expresso, mas a DEP dele seria top 1%.
Só que aí você olha a acurácia dele, e é uma acurácia dele de 5%. Então quer dizer que aquele valor foi um acaso. Como se fosse aquela, quando você está jogando o dado assim, ó, você joga uma vez só, caiu 6, beleza, ganhei. Então toda vez, se todo mundo que está aqui na sala jogar o dado, pode ser que alguém tire 6. Não quer dizer que essa pessoa é o mágico que sabe sempre tirar 6 ou que ela é o cara da sorte, tá entendendo? Mas se você tem várias tentativas ocorrendo, algum desses animais, ao acaso, pode ter valores de DEP absurdo, mesmo sem merecer essa DEP ainda. Pode ser que ele mereça? Pode ser. Mas eu não sei se ele merece, porque ele só tem 5%. Às vezes eu tenho um outro que ele não é top 1%, ele é top 5%, ou é top 10%, mas ele tem uma acurácia, por exemplo, de 75%. Então, com 75% de certeza que ele realmente é bom. Enquanto o outro é tremendamente bom, até melhor, mas eu só tenho 5% de certeza disso. Então, 5% de certeza é um risco muito grande que você está correndo. Entendeu o que eu quero dizer? Enquanto 75% de certeza, você não está correndo risco mais. Quase que não está. Entendeu? É isso que eu queria passar com a mensagem. Não sei se foi o melhor, a melhor combinação aí para fazer, porque eu não tinha dados melhores para fazer essa combinação. Infelizmente, não foi tão bom essa questão. Isso que eu queria passar de mensagem, que você tem que olhar a acurácia também, né? Aqui, esse exemplo talvez ajude a gente a ver, ó. Então, nós temos 3 touros, o Arnold, o Braddock e o Ceremonial. E aí, o que a gente está falando nessa questão? Que nenhum deles deve ser utilizado para cruzar com a vaca serafina, que é essa aqui embaixo, ó. E aí tem as informações de PTA, a contabilidade e a escala dela. E tem deles dos touros também. Eu vou perguntar para vocês se me responde a letra A. Por que o Arnold não deveria ser cruzado com a serafina? Por causa dos valores de escala dele. Então, não só os escala, como a própria PTA informa que ele não é um touro bom para persistência nem para gordura, né? Então, o que ele vai trazer de vantagem dos filhos da serafina das filhas dela, né, serem melhores que ela? Então, a gente tem que trazer um touro que ele melhora, principalmente no que aquela vaca é ruim. Então, que ele traga vantagem àquela vaca, que ele melhore essa persistência da gordura dela, que não são bons. Então, as PTAs desse touro não são boas, né? Ele tem os mesmos efeitos que a serafina tem. Então, você não espera que as filhas tenham vantagem em relação à serafina. Então, você melhora o seu rebanho. Você não espera. O Arnold, então, não é um touro melhorador. Agora, o Braddock, qual que é o problema dele? Possui baixa confiabilidade. Exatamente. Então, o Braddock ainda não foi provado. Então, ao acaso, parece que ele é bom. Mas você não tem certeza disso ainda. Para leite, você tem 15%. Para persistência, você tem 5%. E para gordura, você tem 2% de certeza que ele é bom. Então, não sei se esse é um touro que você deveria gastar o recurso para trazer sêmen dele, né, correr o risco de você estar com um touro ali que parece que é melhorador, mas no final é um touro piorador. Você ainda não tem certeza. Se você está começando, está ajudando um produtor que está começando, ou um produtor mediano, ou um multiplicador, que é provavelmente onde vai começar a carreira de vocês ali, ele não tem tanto recurso assim para jogar dinheiro fora. Você precisa escolher bem para ele, para que ele passe a ter sucesso, melhore a sua produção e possa, no futuro, às vezes, poder correr alguns riscos se ele quisesse. Mas, nesse primeiro momento, não é a pessoa que pode correr risco, né? Então, você tem que escolher bem. Então, você tem que verificar a confiabilidade. Então, o Braddock, na escala, ele é bom, porque a escala reflete o PTA. Então, a PTA dele é boa. Só que na hora que você olha a confiança que você tem nessa PTA, não é boa. Então, não faz risco para alguém que não pode ter risco ainda, entendeu? Onde você assumiria riscos assim? Um cara que produz, que tem uma gordura muito grande para queimar e que está com um problema de endogamia, então você está precisando buscar, às vezes, animais que não estão aparentados para você. Aí você talvez poderia passar a correr esse risco para tentar sair fora daquele grupinho, todo mundo aparentado, todo mundo tem ancestrais em comuns, então seria
que você talvez estaria disposto a correr alguns riscos, mas não tão alto assim como a confiabilidade de 2%. E a cerimônia? O valor de parentesco dele é maior. Então, a cerimônia tem escala boa, que reflete uma PTA boa. A confiabilidade, você confia nesses valores, então é esse cara. Mas aí, na hora que você olha, ele tem um parentesco de 25% com a Serafina. Né? Aqui, ó. Então, você não deveria nunca ir para frente com esse cruzamento, porque a chance de você ter problema é muito grande. Né? Então, qualquer genezinho ali de duplo recessivo que cause problemas, esse animal pode se manifestar ali, vai ter uma probabilidade alta de ocorrer, e família geralmente tem o mesmo problema, né? Então, é muito provável que um gene idêntico por ascendência, com algum defeito, possa se manifestar nessa progênie. Então, você vai evitar o máximo possível, a qualquer custo, quase qualquer custo. E agora, eu não sei quem que foi lá que perguntou, mas falou que está com dificuldade nessas de... o que eu tentei fazer nessas questões? Eu tentei trazer para vocês uma ficha de quem faz, por exemplo, trabalho com melhoramento de hábitos. Ó. Como é que a gente faz? A gente pega, anota o ano aqui, ó, anota o mês, anota em qual galpão que a gente está coletando, qual box, qual a linhagem. Então, geralmente, a gente põe essas informações em cima na ficha. E embaixo a gente já anotou aqui em cima o mês, a gente tem os dias do mês, que vai de 1 a 31. Ó, quando o mês se o mês não tiver 31, você simplesmente ignora e deixa em branco. Se não tiver 30, você ignora e deixa em branco, né? Se tiver, você marca. E aí aqui vai estar um debaixo da outra as aves, só que eu só trouxe uma para não ocupar muito espaço. Tá? O 23, 41, ó. No primeiro dia do mês ela produziu, no segundo ela produziu, no terceiro ela não produziu. Então, basicamente, o que eu vou fazer é contar os X aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. É isso que deu de vocês? Eu contei errado aqui. 3, 7, 8. É isso mesmo. Aí você põe o valor aqui no total. Aí, na ficha final, você vai ter uma ficha ali com... aqui ficou errado, tá? Tá uma ficha aqui com 13 meses. Não sei porquê, deve ser por causa de todo mundo doido com o 13º, né? Então não faz sentido não, a ficha aqui ficou errada, tá? Então ignora esse 12 aqui, ó. Mas basicamente, o que aconteceu aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ficou errado aqui, tá? Só temos 12 meses. Então, aqui seria como se eu tivesse pego de cada ficha de cada mês, eu fui lá e peguei o valor e coloquei aqui, ó. Então, no primeiro mês, que é o quê? O mês de janeiro, a gente teria que pegar esse valor que deu aqui em cima, no total de cima, e colocar aqui embaixo para somar tudo até o total final. Na prova, vocês não se preocupar não, que não vai ter esse erro aqui não, tá? Aqui eu devo ter ido arrastando e eu não percebi que ficou com 13 meses, tá? Então era para ser só 12. Todo mundo entendeu como funciona? Tranquilo. É assim que a gente trabalha com melhoramento de ave. Se a gente quiser a produção total por ave, a gente sai marcando. Só que muitas vezes a gente não faz exatamente assim, não coloca o número da ave. É muito comum a gente colocar o número da gaiola. Por que o número da gaiola? Porque a gente usa no Excel depois uma função chamada PropV. Quem tiver o Excel em inglês é Vertical Lookup, VLOOKUP, que é a abreviação. Essa função ela vai lá e procura, você coloca numa tabela lá, o número da gaiola e qual a ave está nela. E aí você pode pedir para retornar onde está a tabela com os dados da gaiola e com os dados cultivos, você pode pedir para procurar esse número de gaiola nessa coluna, nessas outras colunas que estão associando a ave com a gaiola. Então ele já faz automaticamente para você. Você não precisa se preocupar de anotar exatamente o número da ave que está ali. Basta ter o número da gaiola e você faz a associação depois no Excel, fazendo uma fórmula e dando 2 cliques ali, que ela arrasta tudo para baixo. Então é muito mais fácil.
Então, geralmente, em vez de 23, 41 caminhos da ave, aqui você vai ver o número da gaiola. Então, a gente passa coletando todo dia na ficha aqui, ó, um debaixo do outro, coletando se no dia 1 qual ave produziu ou não produziu ovos. Por que que a gente não faz 2 aves por gaiola? Experimento de nutrição não importa isso. Você pode fazer 2 aves por gaiola, 3 aves por gaiola, dependendo do que for recomendado para a produção daqueles animais. Por que que no melhoramento tem que ser 1 ave por gaiola? Para saber se ela realmente colocou. Porque se tiver 2 ovos, você imagina, se tiver 2 aves, se tiver 2 ovos, você imagina que as 2 botaram. Se não tiver nenhum ovo, você imagina que as 2 não botaram. Se tiver Agora, um, aí você não sabe quem é. Qual das 2 botou, né? Então, esse é o X da questão. Essa aqui vocês conseguiram fazer, do peso do estado? Sim. Sim. Eu não, professor. Tá. Então, ela basicamente é o seguinte, eu vou mudar vocês para o... Vou copiar aqui primeiro, para não ter problema. Copiar aqui. E vou mudar vocês para o Paint. Vamos mudar aqui, ó. Como é que eu... Vamos compartilhar e agora compartilhar outra coisa. Aqui. Beleza. Então, estamos aqui, vamos colar. Beleza. Olha só que interessante, ó. Nós temos um animal aqui, ó. Vou pegar. Alguém me ensinou no semestre passado do pincel aqui, que é mais bonito. Então, vamos pegar o animal 1322. Na data de nascimento dele, qual que é? 2/4/2018. Aí esse animal foi pesado, tinha 52 quilos. Tem alguns programas que você vê todos os animais lá, a maioria com 50. O que é isso? Naquela fazenda, não estão pesando. Eles assumem que foi 50 quilos o peso de nascimento. Isso é ruim, porque a gente perde informação, né? A gente acaba trabalhando com uma informação média. Mas tem que, às vezes a gente trabalha com o que tem, né? Mas não é a melhor coisa que a gente gostaria, não. E aí, olha só que interessante, a data da pesagem não é quando esse animal fez 550 dias. Então, seria uma pesagem para esse, uma pesagem para esse, uma pesagem para esse. Por que você não tem uma pesagem para cada um? Vai lá e aparta cada bezerro, vai lá e aparta cada bezerro, como é que fala? Não, vai lá e aparta cada animal aos 550 dias do resto do rebanho, porque ele fez 550 dias. Qual que é o custo disso do seu sistema? 550 dias que a gente quer saber. Não tem como, né, gente? Você descobrir qual animal fez 550 dias hoje, pegar a numeração dele, ir lá no rebanho procurar ele e depois apartar ele de todo o rebanho. O tanto que você vai perder de estresse em seus animais, o quanto você corre risco de alguém machucar, algum animal machucar, não faz sentido nenhum, né? Seria pior. Você tem que fazer isso são animais gregários, tem que fazer isso em grupo. Se o sistema de manejo não conseguir fazer isso em grupo, não faz sentido. Fora que o custo seria elevadíssimo, né? Você pode um dia só fazer a pesagem de vários animais. Então você marca uma data próximo dos 550 dias, mas para alguns animais já vai ter 560, para outros já vai ter 558 dias, para outros vai ter 550, e para outros vai ter 548 só, outros 539. Você concorda comigo que o que nasceu mais tarde vai ter uma grande desvantagem em manifestar peso do que nasceu mais cedo? Por quê? Porque esse aqui teve menos dias para ele mostrar o potencial dele. Concorda comigo? Uhum. Sim. Então, a gente tem que fazer alguma coisa que permita corrigir. Então, qual que era o peso? Vamos pegar esse animal, então. Qual que era o peso dele aqui, ó, no nascimento? 50. Qual que é o peso sobre ano?
288. Então, 288 menos 50 é o número de quilos que ele ganhou nesses 539 dias. Mas, para a gente ser justo com ele precisaria de ter tido 550 dias para ele desenvolver. Concorda comigo? Então, o que eu faço? Eu divido esse valor aqui, ó, por 539. Porque aí eu tenho 539 dias. Porque aí eu tenho quanto que ele ganhou, aqui, ó, quanto de ganho ele teve, do nascimento até os 539, dividido pelo número de dias que ele teve para ter esse ganho. E depois eu multiplico isso de novo pelos 550 dias, para ver se ele tivesse tido 550 dias certinho, ele teria ganhado mais. E vocês vão ver que sim, ó, porque 550 dividido por 539 vai dar um valor maior que 1. No final, como eu tirei 50 aqui, ó, do peso do nascimento, eu volto com esses 50. Então, isso aqui é o valor que, se esse aqui tivesse tido 550 dias em vez de 539, ele teria efetivamente manifestado. Vocês vão ver uma coisa interessante, que muitas vezes o melhor animal aqui, qual foi o melhor peso? Foi esse aqui, ó, 317. Vocês vão ver que às vezes a gente faz o peso corrigido e o melhor pode ser outro animal, não aquele, entendeu? Porque esse aqui foi o que teve mais dias, ó, 560. Então, olha só que interessante. No dele, ó, 317, no primeiro animal lá, menos 52, ó, menos 52. Isso é o tanto que ele ganhou nesse período. Só que ele teve mais dias para ganhar. Quanto ele teve? 560. E quanto que ele deveria ter? Só 550. E aí eu volto com 52 do peso do nascimento. Eu vou ter o peso ajustado desse primeiro animal. Então, esse animal ele vai ficar com um peso menor do que os 317. Por quê? Porque o numerador aqui, ó, é menor do que o denominador. Ele teve mais dias, sendo que ele só merecia, igual todo mundo, merecia 550 dias. Mas porque o manejo não faz sentido, não é razoável, seria de custo estratosférico, aí a gente faz, apesar de ter os animais juntos. Então a gente tem, né, fora os prejuízos de estresse e animal machucando, às vezes funcionário machucando, às vezes o que você teria, se você ficar tentando apartar, não faz sentido nenhum, não é razoável. Então, o que você faz é trabalhar com uma medida que ajuste isso. Essa é uma das possibilidades, tá bom? Beleza. Professor, pode falar. Dá só para o senhor confirmar os resultados aí para a gente dessa questão? Eu não vou saber de cabeça. Eu posso, se vocês colocarem lá no fórum, para todo mundo ver, em vez de ser o pessoal para mim, eu posso considerar que é uma coisa que todo mundo vai ter acesso e eu confirmar se está certo ou errado. Se estiver errado, eu colocar por que está errado. Pode ser assim? Tá, beleza. Tá bom. Lembrando que essa questão vai estar na prova, só com valores diferentes, né, gente? Faz sentido? Aí, então, se for colocar lá, não coloco da prova, porque senão vocês vão estar sendo injustos, né? Eu vou estar respondendo para vocês. Mas vocês podem colocar os exercícios tranquilamente que eu vou responder feliz da vida, tá bom? Do exercício da lista. Passando para a próxima questão, a primeira pergunta é: fêmeas lambrace foram cruzadas com macho large white e as fêmeas geradas foram cruzadas com macho pietran. Qual o tipo de cruzamento descrito? D, triplo. Triplo, exatamente. Então, você tem 3 raças envolvidas. Então, você usa uma com a outra e você geralmente utiliza as fêmeas. Por quê? Porque quando você depois cruzar essa fêmea cruzada com um animal puro de uma terceira raça, além de aproveitar a heterose individual nesse indivíduo que vai nascer, nesses leitõezinhos, você também tem a heterose materna, que a fêmea é cruzada. Então, espera que essa heterozigosidade nela lhe permita ser uma mãe melhor do que uma mãe
pura que permitiria ela desenvolver melhor esses leitões. Então, esses leitões ganhariam mais peso, né? Teriam vantagens, não só pela heterose neles, na genética deles, mas a heterose na genética da mãe, que faz com que essa mãe produza mais leite e proporcione um ambiente melhor de desenvolvimento desses filhotes. E a heterose paterna, a gente falou que não importa nada, né? Porque nos animais domésticos o pai não tem ajudado com muita coisa, não, só com o material genético dele mesmo. A gente tem exemplos, né, que a gente vê na natureza, o pinguim, o cavalo marinho tem um comportamento de cuidar da prole, né? Nos animais domésticos a gente não vê isso. O Ronaldo decidiu aumentar o grau de sangue holandês em seu rebanho de bovinos leiteiros, inseminando as fêmeas, originalmente meio sangue, com sêmen de touros provados da raça holandesa, e realizando o mesmo procedimento por sucessivas gerações. Qual o tipo de cruzamento descrito? Pessoal, eu estou vendo. Então, excelente. provados, realizando esse procedimento. Então, quando você vai absorvendo uma raça dentro da outra, você tem animais, às vezes, o SRD, você quer colocar deixar eles uma raça específica, você vai sempre colocando machos ou sêmen, né? Sêmen de toda aquela raça, aí você vai aumentando a composição genética, a proporção daquela raça dos seus animais. Então, isso é chamado de contínuo absorvente. Pessoal, eu vi que deu o horário da aula aqui, ó. Vocês me desculpem, terminou, mas aí eu pergunto vocês querem que continue mesmo assim ou vocês querem que para? Pode continuar, professor. Continua, professor. Pode continuar. Tá, então é porque vocês pediram, tá? O Juca realiza o cruzamento entre pessoal, Oi. Tá. O Juca ele realiza cruzamento entre 4 raças distintas. Qual o tipo de cruzamento ele realiza? E aí, qual? Duplo? O duplo entre 4 raças, né? Então, esse cruzamento, antigamente, quando eu estudei, falavam muito dele para proteção de material biológico. Eu não acho. Eu acho que a grande vantagem desse tipo de cruzamento é você gerar uma grande variabilidade genética nesse indivíduo, que vai ter material genético de 4 raças distintas, mas, se parar para pensar, ele vai ser desuniforme, porque ele pode ter cromossomos, em um determinado cromossomo ele tem vindo de alguns avós e outro determinado cromossomo tem de outros avós. Então, para mim, a grande vantagem é você depois pegar esse indivíduo e fazer um programa de melhoramento em cima desse produto que você criou, que vai ter uma alta variabilidade. Tipo que você faz com o pessoal que trabalha com plantas, né? A soja, por exemplo, é autógona, ela se autofecunda mais de 95% das vezes, né? Então, como ela é muito homogênea, ela se autofecunda, então o que se faz? Primeiro cruza linhagens distintas e força o cruzamento, gerando grande variabilidade. Depois ele pega e vai deixando elas se autofecundarem e vai selecionando os melhores. Então, você está aí com 4 linhagens ou raças diferentes, você vai cruzando elas e gera esse produto que tem uma grande variabilidade, e à medida que você vai cruzando, vai mantendo seu programa de melhoramento, selecionando os melhores, isso vai com o tempo se homogeneizando, mantendo a melhor combinação possível, se você fizer bem feito, dos genes que vieram dessas 4 raças distintas. Então, para mim, seria interessantíssimo para você gerar variabilidade para você começar um programa de melhoramento. João tem interesse em produzir animais com altos índices zootécnicos, adaptados e com alta qualidade de carne. Ele tem produzido animais com essas características usando fêmeas do rebanho, ora com Nelore, ora com Angus. Qual o tipo de cruzamento descrito? Rotacionado? É o rotacionado, por quê?
você vai ali, uma hora você está com uma raça e depois muda para outra, uma hora com uma raça e com uma outra. Então, pode ser chamado também de alternado. Então, alternado ou rotacionado significa esse cruzamento que você vai mudando uma hora para uma para outra. Qual que é a grande vantagem? Vocês vão ver depois, na disciplina de julgamento, que a gente vai falar um pouco mais sobre raças, e também na hora que vocês forem fazer as disciplinas aplicadas das diversas espécies, né? Principalmente na parte do bovino de corte, eu também vou ver um pouco no bovino de leite, que a gente tem grande vantagem, tem vários cruzamentos que são interessantes, quando a gente pega animais de origem zebu e animais de origem taurina e cruza eles. Geralmente, os animais de origem taurina, eles têm um maior potencial de produção, principalmente se as condições ambientais forem extraordinárias. Entretanto, quando as condições ambientais baixam, reduzem muito a produção deles, podendo até tornar eles assim, um sistema produtivo inviável. Então, são animais muito exigentes e não adaptados para a nossa região, porque eles vêm de clima temperado, a maioria, né? Então, quando a gente pega já os animais de origem zebu, né, os animais zebu, a gente tem uma origem mais parecida com as nossas condições climáticas. Então, e animais que passaram por processo de seleção mais ínfimos, né? Não com tanto tão exigentes e por tanto tempo quanto geralmente passaram os animais taurinos. Então, você tem animais, às vezes, com um potencial de produção um pouco menor, mas com uma adaptabilidade, uma resistência a sistemas de produção mais rústicos muito grande. Então, quando você cruza os dois, costuma você ter um animal, além da heterose grande, às vezes até mesmo quando você não aproveita a heterose, você aproveita ela, mas depois você continua cruzando esses animais e selecionando, aí vai cair na heterose. Mas, às vezes, continua dando resultado bom. Como, por exemplo, o bovino de leite, o girolando, né? A associação preconiza você chegar no puro sintético 5/8, filho de 2 5/8. Então, não é mais heterose aí, né? Porque se é 5/8, 2 5/8, que é filho de 2 5/8, no momento você vai acabando com a heterose. O que vai ficando? Ele vai uniformizando aí, pegando alguns cromossomos de um, alguns de outro, até segregação, não só entre cromossomos, mas também troca de partes de cromossomo. Então, ele vai gerando uma combinação nova aí que é muito aceita e que é muito boa. Então, se você não tem que sempre voltar no cruzamento que você para fazer, se as composições genéticas você pode mantendo elas, que elas estão dando bom resultado, quer dizer que a complementariedade entre raças está funcionando, né? Então, isso é interessante quando você junta o zebu e o taurino, às vezes você consegue ir mantendo e selecionando animais juntando as características de potencial de produção com as características de adaptabilidade, gerando um animal que, para a maioria dos sistemas brasileiros que são intermediários, entre o melhor e o pior, aí, ele dá um resultado melhor do que as raças puras individualmente, né? Então, isso é interessante. Mas, voltando aos tipos de cruzamento, quando você faz o rotacionado, uma hora é uma raça, uma hora é outra. Você nunca vai ficar muito próximo de 100% de uma raça e 0 da outra. Você sempre vai ficar ali próximo de 2/3 de uma raça e 1/3 da outra. Aí na próxima geração inverte, 1/3 da que estava 2/3 e 2/3 da que estava 1/3, vai ficando ali próximo. Então, você nunca chega a uma composição genética exigente demais, que o seu sistema não dá conta, ou de uma que é só rústica, mas que não tem muito potencial de produção, ou tem um potencial de produção menor, né? Então, você vai trabalhando nesse sentido. Isso é interessante, cruzamentos rotacionados. Ainda mais que sêmen está cada vez mais fácil de adquirir, então também tem essa vantagem, né? De várias raças, às vezes na mesma empresa você consegue adquirir. Número 5, qual é o nome do cruzamento entre duas raças puras que aproveita a máxima heterose individual? Duplo. Industrial. A máxima heterozigolosidade ela vai vir quando você pega duas raças o mais distantes possível e cruza uma com a outra. Quer dizer que vai dar um bom resultado? Não necessariamente. Mas tem muitos cruzamentos que dão. Por isso que eu falei lá para vocês verem o resultado de pesquisas, né? Em vez de vocês mesmos
gastaram dinheiro testando. Abaixo estão listados os motivos para realizar e não realizar cruzamentos. Marque a opção correspondente. Letra A. Aproveitar heterógenos cruzamento. Realizar ou não realizar? Realizar. Preservação de material genético. Então, Não. Eu acredito que não, né? Se você parar para pensar, o coar de milho, por exemplo, está invadindo bastante o centro-oeste agora. E aí você tem no Mato Grosso do Sul, animais da raça pantaneira. Se você começar a cruzar, você vai ter animais, vai ter essa preservação genética, desse material genético que foi adaptado à região, a condições de alagamento, ele tem casco mais resistente, ele é um animal leve para andar, virar bem, toca o gado e, além disso, essa leveza dele também ajuda nas condições dos locais densos, né, que ele anda. Então, se você for cruzando, porque o pessoal agora quer um cavalo mais forte, à medida que você for só colocando outro material genético lá e misturando, se você tinha um interesse de preservar, porque você acha que no futuro pode ser interessante aquela composição genética, aquela resistência que esse animal tinha, então, no sentido de conservação, você deveria evitar o cruzamento. Se o seu objetivo fosse conservação. Se o seu objetivo, por exemplo, bovino de corte, é aumentar a produção, e você não está preocupado em conservar aquele material para mostrar, ou, por exemplo, o pata negra na Espanha. É um suíno que, não, se parar para pensar, os índices zootécnicos dele não é o melhor, mas você tem um valor agregado às condições de criação dele, a cultura, a história. Então, você tem aquela carne certificada que vem desse animal rastreado, né? Então, você agrega valor por isso. Então, é bem melhor para eles conservar do que cruzar com uma outra raça que daria melhores índices zootécnicos, mas não teria um valor agregado ao produto. Então, varia. Quando é melhor fazer uma coisa ou outra coisa, né? Promover salto genético introduzindo genes de uma raça melhorada. Realizar, né? Aproveitar a complementaridade entre raças. realizar. Quando a endogamia está alta na população. Também realizar. Porque se você vai cruzar com animais de outra raça, é claro que eles não são parentes da raça que você está, entendeu? Então, você vai gerar exogamia. Quando não há heteródise favorável. Não realizar. Então, seria um indício para não realizar. Quando os animais puros possuem maior valor econômico. Então, você não vai realizar, porque o interesse é vender genética, e a genética de um animal cruzado que não tem associação nenhuma que trabalhe com esse cruzamento, que aceite o registro, uma coisa é ir girolando. Outra coisa é você trabalhar e que aceite, né, registrar animais, metade da composição genética de cada raça. Mas se você vai trabalhar com animais de uma raça que só aceita animais puros, ou, né, então você quer vender genética do animal, se você cruzar, você não vende mais. Não tem aquele valor agregado maior. Quando raças não se complementam, se não há complementariedade, não faz sentido. Você também é um indício que você não deveria estar pensando em cruzar, né? Quando se tem interesse em criar uma nova raça. Realizar. Eu acho que você deveria realizar, porque você vai criar uma nova raça a partir de uma raça que já existe, só uma, você não está mudando nada, não. Né? Agora, se você juntar a composição genética de vários animais, vai gerar uma variabilidade, e depois você selecionar as características que são interessantes, aí sim você pode ir especificando e depois ter uma nova raça. Quando a aquisição de fêmeas da raça de interesse é muito caro. Realizar, não? Aí você vai trazendo material genético e você vai aumentando a composição daquilo que você quer, né? Chegando no último slide, ó. Cálculo da heterose. Vocês conseguiram?
Eu vou passar para o outro software aqui. Deixa eu limpar aqui, selecionar tudo, deletar, jogar aqui, pronto. Então, vou mudar vocês para o outro software aqui. Então, como é que é o cálculo da heterose? Primeira coisa, você teria que pegar o seguinte, ó, aqui, GIR com GIR, ó. Deixa eu pegar o pincel aqui, ó. GIR com GIR é puro, e holandês é puro. Então, você teria que fazer a média entre esses dois. E aqui, ó, holandês com GIR cruzado, GIR com holandês cruzado. E a média desses dois, ó. Então, a média desses dois, ó, 6,100 com 6, qual que é a média? 6.050. Então, ó, 6,100 mais 6 dividido por 2, menos a média dos... esse é dos cruzados menos a média dos puros, que é 5.400 mais 5.900 dividido por 2. Isso tudo dividido pela média dos puros, que é 5.400 mais 5.900 dividido por 2. Respeitando os sinais aí, as prioridades, isso tudo você multiplica por 100, você tem em porcentagem, você vai obter o resultado. Então, basicamente, essa conta que você tem que fazer. Os cruzados, a média dos cruzados, menos a média dos puros, dividido pela média dos puros, você vai ter a vantagem de estar cruzando os animais. Então, se vocês fizerem, deu quanto aí? 7%? Eu não fiz a conta para relembrar, né? Mas tá, basicamente vocês têm então aí, ó, vamos fazer aqui, ó, 6,50, né? Menos aqui embaixo 909. Vai dar o quê? Vai dar 1.650. 1.650. Dividido por 5.650. Isso tudo você multiplica por 100, você tem porcentagem, né? Vamos pôr do lado de cá, que aqui eu separei. 400 você tem porcentagem. Então, você obtém o resultado. Eu estou sem calculadora agora. Deixa eu pegar aqui no celular, deixa eu fazer para vocês aí. É 7,07%, professor. 7,07? Tá, então é basicamente isso. Então, você faz essas contas e você vai obter o resultado da heterose. O de baixo, você tem que calcular a composição genética, ó. Então, aqui eu tenho metade de AB cruzando com metade de AB. Então, aqui eu tenho um A, aqui eu tenho um B. Ó. Aqui eu tenho um A, aqui eu tenho um B. Então, eu vou cruzar esses dois e vou combinar num único indivíduo. Ó. Então, se eu tinha 2 partes em cada, eu vou ter, então, 4 partes. Ó. Eu tenho A, então, ó, A, B e B. B, B. Ó. Um jeito fácil aqui, ó. Então, é meio AB. Primeiro, concordam? O segundo, quanto vai dar? Ó? O segundo eu tenho meio de A, meio de B, cruzando com 5/8. 5/8, então, vou separar em 8 partes aqui, ó. E aí eu vou pegar aqui, para ajudar vocês, ó, e vou colorir, ó. Vamos pegar aqui, ó. O A é azul e o B é vermelho, tá? Então, 5/8 de BA, 1, 2, 3, 4, 5. Se tem 5/8 de B, vai ter quantos oitavos de A? 3, né? Que sobra para 8. 3.
E aí eu tenho o quê? Meio de AB. Então, metade azul, metade é vermelho. E aí, se eu parar para pensar, eu posso redistribuir isso aqui, ó. Por quê? 2/4, ó, 1/2 é a mesma coisa de meio. E se eu separar em 8, ó, 4/8, ó, 1, 2, 3, 4. 4/8 também é a mesma coisa que meio. Então, eu posso escrever dessa forma. Qual que eu tenho mais? Eu tenho mais vermelho, né? Que é o B. Então, eu vou refazer aqui, ó. Eu vou começar com o vermelho. Só que agora eu vou separar, em vez de... Eu tenho 8 partes nessa e 8 nessa. Então, para me juntar os dois, eu vou separar em 16 partes, ó. Então, aqui eu tenho 8. Agora eu vou para 16. E aí eu tenho que contar aqui quantas partes eu tenho de vermelho. Ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De azul eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 mais 9 dá 16. Então, se eu tenho mais de B do que de A, vai ser 9 sobre 16 BA. Chegaram nesse resultado? Sim. Tá. Aqui eu já vou fazer, ó, olha só que interessante. Esse próximo aqui eu vou fazer de cabeça, ó. Aqui eu tenho B, ó. B tem 100%. E aqui eu tenho 1/8 de B e 7/8 de A. Qual que vocês acham que no final vai dar mais? A ou B? B. B, né? Porque aqui eu tenho um B puro e aqui eu tenho um pouco de B, né? Então eu vou ter mais B. Então o que eu vou fazer? Quantos B que eu tenho aqui, ó? Aqui eu só tenho 1/8 de B. Concorda comigo? Agora aqui eu tenho um B inteiro. Só que 1 é a mesma coisa que 50 sobre 50. Concorda comigo? Ou a mesma coisa que 10 sobre 10. Então B também é a mesma coisa que 8 sobre 8. Só que eu tenho duas, metade vem de um pai e a outra metade vem do outro. Então, na verdade, não é uma soma de fração comum aqui, senão ficaria 9 sobre 8. 9 sobre 8 é mais que 100%. Então, eu tenho metade que vem do lado e metade que vem do outro. Então, eu vou dividir isso tudo aqui, ó, dividir por 2. Então, o denominador, em vez de ficar 8, vai ficar 16. Então, 9 sobre 16 PA. Deu isso aí? Os seus ou não? Deu? Isso aí. Aqui, ó, a mesma coisa, ó, 5 sobre, se a gente fizer de cabeça, ó, 5 sobre 8, e aqui 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 4 sobre 8. Então, 4 mais 5, 9. Só que a gente divide por 2, porque cada pai passa sua metade, senão a gente ficaria com 9 sobre 8, não faz sentido mais 100%. Aqui, ó, vamos fazer de novo. Qual que tem mais? B ou A? Ó? Aqui, ó, cada um tem metade, A e B. E aqui, o B tem mais do que o A. Então, eu já sei que vai ser B que tem mais. Então, eu vou fazer só com o B. Ó. Aqui tem 3/4 de B. E aqui tem metade de B. Só que eu já sei que metade de B é a mesma coisa que 2/4 de B. Vamos colocar na mesma base. Eu vou somar, só que se eu somar vai dar o quê? 5 sobre 4, não faz sentido.
eu tenho que também dividir por 2, porque cada pai vai passar metade. Então, eu tenho que ter num total de 100%, né? Quanto que eu tenho de B. Então, vai ficar 5 dividido por 8, 5 oitavos. Deu isso, seus? De B, o restante é o quê? É A. Isso aí, 5/8. Então, tem várias formas de fazer. Tem como criar formulinha, igual eu mostrei lá na aula. Tem infinitas formas de fazer. Agora, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente já extrapolou o horário, né? Então, mas foi porque vocês pediram, hein? Então, eu gostaria de desejar muita saúde a vocês, a família de vocês, e agradecer pela presença. E relembrar que vocês têm até o dia 20, às 23 horas e 59 minutos. Depois ele já fecha o sistema. Então, desejo boa sorte a vocês. E se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu já vou encerrar. Já vou encerrar a gravação aqui, ó. Encerrar. Como é que eu encerro a gravação? Deixa eu ver aqui, ó. Eu esqueci, ó. Parar a gravação.